Circuito CBN, com Gustavo Frison. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 20 de janeiro de 2018, são exatamente 9 horas e 35 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, programa Circuito CBN, aí você pode curtir, nos enviar a sua pergunta, opiniões, dicas de pautas também, que sempre é muito importante, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 140, eu disse, edição de número 140 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será André Luiz Fernandes, biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública, que vem nos falar sobre as principais pragas que acometem os centros urbanos, os perigos da temporada de verão, os cuidados que devemos ter com a relação entre os insetos e os animais de estimação e muito mais. Ainda teremos nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da rádio CBN Campinas. Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, André Luiz Fernandes, biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. Muito bom dia e obrigado pela presença, André. Bom dia, Gustavo, obrigado a todos os ouvintes aí. Vamos hoje falar de um assunto que às vezes passa desapercebido por muita gente, que são as pragas urbanas. Mas antes então de começarmos, eu gostaria de entender o que exatamente faz um entomologista. Que especialidade que é essa? Na verdade, dentro da biologia, você tem várias áreas de atuações. A atuação do entomologista é estudar insetos. Entomologia é estudo dos insetos. Sim. E a especialização que nós fizemos, que eu fiz, é a entomologia urbana, ou seja, estudo dos insetos que se desenvolve dentro do ambiente urbano. Sim. Ou o ambiente urbano e o ambiente periférico também, da periferia urbana. Que tem uma característica própria, né? Sim, tem a característica própria, porque a própria atividade urbana e a construção dos centros urbanos, né? Sim. Desde a história da humanidade, essas pragas aprenderam a conviver do lado do homem. Sim. Então são animais que vivem dentro do ambiente urbanizado. Você não vai ver, por exemplo, uma barata de esgoto numa lavoura, sim, né, de cana ou de café, enfim. Mas dentro do ambiente urbanizado, você tem ambientes que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade, sim, e que essas pragas aprenderam a ficar do lado do homem. E que são chamadas pragas sinantrópicas. Sempre existiram, mas elas foram mudando a característica dessas pragas com o passar dos anos? Como é que você vê isso? Sim, foram mudando. Nós podemos citar, por exemplo, os cupins subterrâneos. Os cupins subterrâneos, eles no passado remoto, eles eram cupins de pastagem. Né? Viviam no ambiente, como existem hoje espécies que ficam no peridomicílio, sim, na área de paisagismo. Você tem na área de mata, nós temos os cupins são importantes, vamos deixar bem claro aqui também. Tem a sua função. Exatamente, na função ecológica eles são recicladores de matéria e tudo mais. Porém, como eu disse, com o desenvolvimento urbano da história da humanidade, algumas espécies foram se adaptando e aí acabaram migrando e morando hoje no ambiente urbanizado. Então nós temos espécies de cupins que você não vai encontrar, por exemplo, na pastagem. Você vai encontrar na edificação. Então, entendi, como exemplo rápido, você tem uma fazenda e você tem a sede da fazenda. Você vai encontrar uma espécie de cupim, por exemplo, o Coptotermes, que é uma espécie muito comum, você vai encontrar na edificação. Você dificilmente vai vê-la fora da sede. Você pode encontrar algumas espécies, veja bem, no peridomicílio ali, sim, atacando algumas árvores, isso é comum acontecer. Mas ela não é uma praga de agricultura, por exemplo. Entendi. Ela é uma praga voltada para o ambiente urbanizado. Quais as principais pragas que acometem os centros urbanos hoje em dia? Quais as mais comuns e as dificuldades que envolvem o seu combate? Nós podemos dizer que as pragas mais comuns realmente são as formigas,
as baratas, e aí eu tenho que falar que tem... Formigas são várias espécies. Sim. Pelo menos são 7 gêneros de formiga que invadem o ambiente urbano. E tem aquelas formigas que ainda ficam no peridomicílio, que não vão entrar dentro da edificação, e tem aquelas de intradomicílio, que vão entrar dentro das edificações e vão fazer os ninhos em espaços ocos da edificação, ok? Depois nós temos as baratas, que são 2 espécies importantes. Uma é a barata de esgoto, aquela barata grandona, marrom, que as pessoas não gostam. Só de olhar já dá um negócio, hein? As pessoas têm nojo e tal. E você tem uma barata muito importante, que é a Blatella germânica, que é uma baratinha pequenininha, no máximo aí 1,5 cm, 2 centímetros, que é uma barata que infesta área de alimentação. Restaurantes, lanchonetes, enfim, áreas onde se produz panificações, onde se produz alimento. Ela é uma praga voltada para ambiente de alimentação. E cada imóvel, cada empreendimento, enfim, tem o seu tipo de combate, né? Exatamente. Nós temos que... Falar de controle de pragas não é tão simples. As pessoas muitas vezes acham que é só aplicar o inseticida lá. Não. Sim. Na verdade, é muito mais que isso. O controle de pragas, você tem um estudo muito grande do ambiente urbano. E aí, Gustavo, nós temos que entender o seguinte. Cada segmento do mercado, ele existe uma especificação legislativa. Você tem isso também. Sim, com certeza. Inclusive até, por exemplo, existem produtos que para serem exportados, a auditoria quer saber se foi feito o controle de pragas, senão não sai do Brasil. Entendi. Produtos que chegam também de fora do Brasil, enfim. Então, você tem indústria de alimento, indústria de fármacos, você tem indústrias de acessórios, por exemplo, como fraldas descartáveis, absorventes íntimos, que tem contato com o corpo de bebês, com o corpo das pessoas, e existe todo um protocolo interno, uma preocupação da fábrica e de quem fornece para essas fábricas, e que nós temos que seguir toda uma legislação e todo um protocolo interno. Tá certo? Por quê? Porque você tem que ter o controle das pragas, e não só de pragas. Aí eu estou falando um pouco mais que qualquer coisa estranha, qualquer objeto, ou então um pedacinho de madeira, uma folhinha que vá nesses produtos, vai causar um grande problema. Né? Pode comprometer. Durante o verão, quais os principais cuidados que nós devemos ter, enfim, nas nossas casas, enfim, quando falamos em pragas urbanas? Tem alguma característica especial do verão, não? Não, tem sim. Na verdade, só dando uma continuidade, as principais pragas, eu falei, formigas, baratas, depois tem os roedores também, os roedores urbanos, que são... Também, eu não sei se eu tenho mais nojo ou raiva. Tem gente que tem mais nojo do que raiva, na verdade, né? Então é assim, os roedores urbanos tiveram a sua cota de participação negativa na sociedade com a peste negra na Idade Média, né? Sim. Então, eles estão presentes aí, a mesma espécie está presente, que são 3 espécies que você tem dentro do ambiente urbanizado. O camundongo, a ratazana e o rato de telhado, tá certo? Então, são as formigas, as baratas, os ratos. Aí você tem pragas que estão ligadas com os pets, por exemplo, que são os ectoparasitas, carrapatos, pulgas, né? Sim. Você tem também pragas como traça. Depois você tem os cupins, que são os insetos xilófagos, insetos que comem madeira. Você tem os cupins, cupim subterrâneo, cupim de madeira seca, as brocas de madeira, que são besouros que atacam, infestam madeira também, madeira acabada, móvel, enfim. Sim. Você tem pragas emergentes como os escorpiões. E você depois tem os vetores, que são aí, por exemplo, a Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, chikungunya. O famoso odioso do Egito, né? Como é a tradução do nome dele, né? Então, você tem... Só por aqui você vê o contexto que a gente está falando. Nós estamos numa selva, apesar de não parecer, estamos numa selva. Exatamente, bem colocado. As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas veem assim, os animais como se fosse numa tela de cinema, né? E muitas vezes o cidadão ele se vê fora do contexto, e na verdade é o contrário, ele faz parte do contexto. Sim. Como você disse muito bem, nós estamos numa selva ali, cercada de animais que querem nos pegar, a verdade é essa. Isso é. E no verão tem alguma característica em especial ou não? Sim, no verão, como o outono e o inverno, que são dias mais
frios, né? Mais secos, né? Mais secos, mais frios. Até Vivaldi coloca bem naquela obra dele as 4 estações, né? Sim. Na hora que tem o outono e o inverno, a música ela é mais baixa, ela mais pesada, tal. E realmente ele caracterizou muito bem. Na primavera e no verão a vida explode, e ela explode de forma linda, maravilhosa, as flores vêm e tudo mais, e aí também os insetos vêm atrás, os polinizadores. Nós temos que lembrar, e é bom que quem nos ouve tenha uma noção de que os insetos em geral tem muitos insetos que nos ajudam. Claro. As abelhas, insetos polinizadores, tem as abelhas aí, e outros animais também, como morcegos. Existem morcegos polinizadores. Eu esqueci de falar do morcego antes, né? E tem funções importantes, né? Exatamente. Eles poderiam fazer a função também sem a gente ver, né? Também já seria ótima, né? Mas esses que vivem aí fazendo essas coisas, eles estão fazendo o trabalho dele na natureza. Agora, falando das pragas realmente no verão, você tem um aumento também. Então você tem uma incidência solar maior, você tem o solo sendo aquecido, aquele sol de verão, sim, quente, aí as tubulações de esgoto e águas pluviais vão esquentando, aí aquela noite quente, as baratas saem andando pela cidade. Saem que é uma alegria. Eu costumo dizer que aquela barata que voa em cima da tua visita, quando ela vai na sua casa, aí você fica todo envergonhado, que não sabe de onde apareceu aquela bendita barata. Mas enfim, os roedores também. Por quê? Porque é um ambiente mais quente, mais ativo. Sim. Mas nós temos que lembrar que no outono e no inverno, que as temperaturas caem, essas pragas não morrem, porque no Brasil não neva. Sim. Tá certo? Como nós somos um país tropical, essas pragas elas se recolhem, você não vê tanto inseto, as moscas desaparecem. Agora no verão as moscas retornam, porque está muito quente e úmido. Sim, né? Sim. Então, só para que as pessoas entendam o contexto geral, as pragas no outono e inverno, elas vão ficar procriando nos seus esconderijos, nos esgotos, e aí quando a temperatura aumentar, elas vão sair para se mostrarem. Ave Maria. Hoje conosco, André Luiz Fernandes, biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. Primeira parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Em pauta, os assuntos de interesse de nossa cidade e região. Entrevistas, reportagens e prestação de serviço. CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. Apresentação, Flávio Paradella. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta. Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h48. Hoje conosco, André Luiz Fernandes. Ele é biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. Estamos falando das pragas urbanas. Ave Maria, quanta coisa, hein? Estamos numa selva e muita gente não sabe. Quais as principais doenças causadas, André, por essas pragas urbanas? Quais são as mais comuns e que nós temos que nos atentar aí? Na verdade, falando rapidamente, os roedores aí transmitem a peste bubônica. Você tem problemas dos escorpiões, que aí são animais peçonhentos, que tem peçonha, tem veneno, pode causar acidente escorpiônico, né? Mas assim, as formigas em ambientes hospitalares podem transmitir bactérias. As formigas tem uma importância muito grande. Aliás, na minha tese de especialização, eu trabalhei com uma formiga chamada tapinoma, que é conhecida popularmente como formiga fantasma, e tem um amigo meu que conhece essa formiga como Santa Terezinha. Nosso Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Já esteve aqui algumas vezes. Exatamente. Ele que deu esse nome? Batizou. Ele batizou a formiga dele como Santa Terezinha. Porque é pequenininha. Porque ela é bem pequenininha, e segundo ele, a Santa Terezinha era bem miudinha. Enfim, ele é um estudioso da área, você sabe bem disso. Então, na verdade, nós temos as formigas que, num ambiente da casa que ela transita, ela incomoda. Porque as pragas urbanas, além das doenças, ela tem também aquela coisa de atrapalhar as pessoas, né? De as pessoas sentirem uma certa fobia. Sim. E, claro, ninguém quer dormir num ambiente, quer morar num ambiente residencial, ou trabalhar num ambiente onde você tenha
Dividir o espaço. Dividir o espaço, exatamente. Aí é o conflito de nicho ecológico, né? A praga está invadindo o meu nicho ecológico, você fica incomodado. Mas as formigas também podem transmitir bactérias e infecção hospitalar, tudo mais, enfim. É claro que os hospitais têm uma preocupação enorme quanto a isso aí, não só contra as formigas, como a própria diz, a infecção hospitalar com as bactérias uma coisa muito bem controlada nos hospitais. E aí você tem também os vetores, né? Como o famoso odioso do Egito, aí, o Aedes aegypti, que tem a febre amarela, a chikungunya e tal. Então, na verdade, além do problema... Existe uma coisa interessante para falar aqui, que muitas vezes a pessoa não pensa na doença que a praga pode transmitir. Sim. Ela se preocupa mais com o bicho mesmo. Ela não quer o bicho na casa dela. Não interessa o que ele está carregando, né? Exatamente. Você vai olhar para ele, você vai imaginar que nas patinhas ali da formiga vai ter bactéria. Alguma contaminação? A pessoa não pensa. Ou que uma mosca vem voando, veio de um lixão e pousa num lugar com bactéria. Ninguém pensa isso. A pessoa vê o bicho. Claro que no nosso inconsciente coletivo, esse animal perto de mim é problema. Sim. Então já dá um alerta. Mas, no geral, as doenças, elas estão mais relacionadas mesmo com os vetores, né? Então você tem o carrapato, por exemplo, o Amblyoma cangenense, que transmite a febre maculosa, né? Você tem a pulga do rato, que é a Xenopsila queops, que transmite a bactéria da peste negra, da peste bubônica. Então, mas você não pensa nisso daí. As pessoas estão preocupadas com o animal, né? Agora, no geral, aí, em termos de doenças mais sérias, onde a própria saúde pública se preocupa, são realmente a febre amarela, a chikungunya, a dengue e tudo mais, né? Aliás, quais os principais cuidados que as pessoas devem ter, que muitas vezes acha que está tudo certo, que é um membro da família, mas com os animais de estimação? Porque você tem pulgas, carrapatos, enfim, que são as coisas mais comuns que acometem os pets aí, né? Então, exatamente. Os pets, hoje, realmente, eles fazem parte da família. Nós constatamos isso e nós... Anda no carrinho de criança? Nós constatamos isso e a empresa onde eu sou responsável técnico, nós temos um extremo cuidado com isso. Porque é isso mesmo, ele faz parte da família hoje. Tem que ter um certo cuidado mesmo. Então, o que eu quero dizer, os cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente com o alimento e com a água desse pet. Seja gato, seja cachorro, seja uma ave também. Sim. Então, muitas vezes, o animal come, cai ali uma ração, ou a ração fica no determinado espaço da área, fora ali, enfim. E a praga urbana sabe onde buscar, porque, como eu disse no começo do programa, ela faz parte, ela convive com o homem, então ela sabe onde buscar alimento. Muito bem. E sabe o horário. Sabe muitas vezes, claro, porque eles têm também o hábito, né? Por exemplo, o roedor, ele é ativo à noite. Sim. Então, à noite, quando o pet está dormindo, nós estamos dormindo, os ratos estão perambulando por aí. Estão soltos pela casa. Exatamente. Existem uns que vão também na geladeira à noite atacar lá, né? Eles são os maiorzinhos, Eles são um pouquinho maior. Mas os roedores urbanos, eles podem se alimentar da ração do animal. Pode pegar lá um girassol que caiu de uma gaiola, tudo mais. Então, os cuidados, primeira coisa, cuidado com os restos dos alimentos, né? Higienização do ambiente é importante também, por causa dos odores e pode atrair outros animais, né? E aí o cuidado com o ectoparasita nos animais, que são as pulgas e os carrapatos. E aí, então, é uma outra área, que são aquelas empresas que cuidam do cachorro, os médicos veterinários que podem receitar medicamentos para o cachorro não ter pulga, tudo mais, fazer a tosa, né? E aí é importante também as pessoas tomarem cuidado com a infestação cruzada, ou seja, você leva o seu pet para um lugar onde ele vai fazer tomar um banho, e esse lugar não tem alguns cuidados, por exemplo, e ele pode voltar com praga. Volta batizado. Volta porque isso já aconteceu. Eu estou falando aqui porque já aconteceu com uma cliente minha. Entendi. Aliás, não foi uma vez só, não. Tá? Então é um cuidado que as pessoas têm que ter também. Tem que ter também. Então, por quê? Porque tudo está dentro desse contexto que você falou da selva que nós moramos e não enxergamos essa selva. Hoje conosco, André Luiz Fernandes. Ele é biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. Segunda parada Circuito CBN, aqui pela Rádio CBN Campinas 955.
CBN Campinas, programação 2018. Uma cobertura completa para você acompanhar os principais fatos que irão marcar este ano. Com a equipe do futebol CBN Globo no rádio, você acompanha as emoções do Paulistão e Campeonato Brasileiro. E em junho, você vai torcer pela nossa seleção e acompanhar todos os lances da Copa do Mundo da Rússia. O jornalismo da CBN Campinas vai levar até você, através de seus programas, reportagens e do News Truck CBN Campinas, os principais fatos e acontecimentos de Campinas e região. E com a CBN, você vai ter todos os detalhes das eleições 2018. CBN Campinas, programação 2018, mantendo sempre a credibilidade da informação. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h56. Hoje conosco, André Luiz Fernandes, biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. Mas antes de retomarmos agora no final do programa a conversa com ele, eu vou chamar o quê? A nossa agenda da semana. Hoje sabadão, está calor, tem coisas legais, anotem aí, ó. Se liga! Últimas palavras, Teatro Iguatemi Campinas. De volta aos palcos, o comediante, ator e jornalista Rafinha Bastos desembarca na cidade com seu terceiro show solo e fica em cartaz até o dia 21 de janeiro, transformando com seu humor ácido fatos do cotidiano e de sua vida pessoal em piadas. Muito legal! Informações, teatroiguatemicampinas.com.br. Phil Collins, Allianz Parque, São Paulo. Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, um dos maiores músicos britânicos de todos os tempos vai desembarcar na capital paulista dias 24 e 25 de fevereiro com a turnê The Legendary Phil Collins Live, tendo como convidados especiais os Pretenders. Imperdível. Informações, mediorama.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo o que rola de melhor em Campinas e região é muito fácil. Basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, muito instrutivo para todos nós. Enfim, falamos de pragas urbanas. Hoje esteve conosco o André Luiz Fernandes, ele é biólogo, entomologista urbano e especialista em saúde pública. André, para encerrar então, qual a melhor forma de nós mantermos a nossa casa, o nosso imóvel, então, livre das pragas urbanas? Quais as dicas que nós podemos dar nesse encerramento de programa? Ok, as dicas mais importantes é sempre manter o ambiente da casa com manutenção, evitar rachaduras, fechar rachaduras, ralos que estão abertos, colocar aquele ralinho abre e fecha, colocar rodinho na porta, colocar tela nas janelas, nas portas também, se a pessoa quiser. Muitas casas eu vou, tem tela na porta também. Você tem a manutenção, corte de grama. Se você tem material guardado dentro de casa, material de construção, deixa ele bem armazenado, coberto, não deixar empoçar água de maneira nenhuma por causa do mosquito Aedes aegypti. E a umidade, a própria umidade ali empoçada, além do mosquito, gera outros problemas também, né? Sim, gera porque você começa a criar sementes de plantas e ervas daninhas, aí começa a desenvolver e você vai formando ambiente. Folhas secas começam a parar e daqui a pouco você tem até uma cobra enrolada ali embaixo de um pallet dentro da tua casa. Outra coisa é limpeza, fazer toda a parte de manter limpeza, cuidado com a comida dos pets e lixo orgânico também, o lixo orgânico dos nossos alimentos, colocar em sacos bons, que não vaze, deixar sempre fechado por causa de moscas e tudo mais. É um trabalho de prevenção. Sim, né? E aliado a isso fazer o controle de pragas, porque a aplicação do... Periodicamente. Você tendo uma programação anual de aplicação,
aliado aos cuidados, porque nós não podemos dizer que o controle de praga está voltado apenas para o uso de produtos químicos, inseticidas ou de raticidas. Existe um contexto em volta disso. Então, se as pessoas mantiverem um programa de manutenção aliado a um programa também de aplicação na residência, vai ficar livre de pragas urbanas, mesmo morando nessa selva que você falou aí. Estamos todos na selva. André, muito obrigado. Então, André, ele é biólogo, entomologista urbano, especialista em saúde pública, mas claro, antes de encerrarmos, não o faríamos sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana. E ele é o primeiro, Alberto Cabral fez aniversário, grande abraço a ele. Alexandre Nunes, também vice-presidente do Tênis Clube, grande abraço, parabéns. Fernanda Coelho fez aniversário, beijo pra ela. Também Daniel Gripa, Valéria Reane, que já esteve aqui conosco também, Fernando Gobo, Ricardo Franco Ferreira, Fernando Félix, olha o time fazendo aniversário essa semana. Odil França também, Sérgio Medina, Graziela Solis, grande beijo a todos, Rosana Spinelli também, parabéns, Alexandre Anderi, Vera Vinícius, Rafael Zarpelon também fez aniversário, Giovana Pugliese Amaral, quanta gente, Pedro Sardelli, olha só, e Adriano Francino, lá da Educadora FM, são alguns dos aniversariantes desta semana, e não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2h15 da tarde, vai ao ar o quê? Mais uma edição do programa Circuito Fechado, a edição de número 1051, lá pela TVB Record, estão todos convidados. Eu queria novamente lembrar que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN está sempre disponível em nosso portal oficial pelo Facebook, procura lá programa Circuito CBN, todas as edições disponíveis. Muito obrigado, Valmir Bortoleto, que esteve conosco à mesa. Semana que vem estaremos de volta ao vivo, sabadão, a partir das 9h30 da manhã, com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá! Tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.